Professor, eu vou trazer aqui uma informação para, na sequência, poder te ouvir, porque no meio dessa resposta à escalada da guerra, os militares dos Estados Unidos enviaram mais sistemas de defesa antimísseis para o Oriente Médio. E os Estados Unidos ainda investiram em tropas adicionais com ordens de preparação para irem ao local e para conseguirem abater mísseis balísticos curtos, médios e intermediários, isso tudo segundo o secretário de Defesa do país. Esse pacote de medidas mira diminuir as ofensivas, aumentar a proteção das forças dos Estados Unidos na região e ajudar na defesa de Israel. Eu quero lhe ouvir sobre isso, por favor. Até a gente fala em abater mísseis balísticos, mas o Hamas, eles usam mísseis ou eles usam foguetes, né? Porque o impacto é muito grande desses mísseis. Inclusive, isso foi usado na justificativa dos israelenses para, aquele hospital que foi atingido em Gaza, vocês viram que não houve uma grande destruição, ou seja, não foi um armamento israelense, segundo, né, os israelenses, porque senão teria destruído o hospital inteiro, caso tivesse sido atingido por um míssil. Isso aí, essa história desse hospital, que os indícios apontam que foi de fato a Jihad Islâmica Palestina, mostram como tem sido importante o uso da informação nessa guerra, né? Até porque uma das primeiras reações dos países que apoiam, dos países da região, os países árabes, foram de condenar os israelenses pelo ataque, sendo que não estava comprovado ainda. Houve uma precipitação, protestos começaram e esses protestos que vêm por parte da população começam a interferir, eles pressionam seus governos nacionais para que tomem um lado ou outro. Mas... Desculpa, qual que foi a pergunta mesmo? É porque eu emendei uma pergunta na outra e aí também estou aqui fazendo a vida enlouquecida do professor. Professor, deixa eu consertar aqui. A primeira pergunta inicialmente era sobre essa questão dos Estados Unidos, deles estarem mandando mais armamento, conseguir abater os foguetes do Hamas. Ou seja, essa é uma mensagem muito potente de presença, os Estados Unidos fazendo parte da guerra. Muito claro, é daquela tática de dissuasão norte-americana, né? Eles têm feito isso desde o começo com Israel, porque o principal objetivo disso tudo, tanto de cercar Gaza, quanto de colocar exércitos na fronteira do norte de Israel com o sul do Líbano, tem aquele objetivo principal de intimidar principalmente o Hezbollah para que ele não entre nesse conflito e também o governo iraniano. O exército de Israel já é muito poderoso. Ele daria conta aí de uma guerra regional, assim, mas o problema é quando isso começa a dividir em muitas frentes diferentes. Então, o governo, as Forças Armadas não conseguem, por exemplo, focar todo mundo ali no sul da região com a faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, intimidar o Hezbollah da mesma maneira. Então, é muito importante os Estados Unidos mostrarem que Israel tem ali como respaldo o apoio do exército mais poderoso do mundo para intimidar o Irã, para intimidar o Hezbollah, e eles não terem a vontade de aumentar a proporção desses conflitos para além do território de Israel. E o Irã que disse, né, dias atrás, não mexam com a gente, e eles intitulam de apartheid israelense, né, não venham mexer com a gente.